Saudações a todos vocês, bom dia, boa tarde. Chegando agora bem no meio-dia para fazer aqui o boletim coronavírus com o meu querido amigo médico Nelson Nizenbaum. Muitas informações chegando no Brasil, sobretudo no Brasil, e é bom que a gente tenha aí uma interpretação correta, minimamente, fazer uma interpretação qualificada, técnica, das informações que vão nos chegando. Tudo bom, doutor Nelson Nizenbaum? Como é que vai? Boa tarde, querido Gustavo. Boa tarde a todos os seus ouvintes, a todos os seus seguidores e seguidoras. Gente linda, maravilhosa. Vamos tentar contribuir da melhor forma para a gente se safar dessa. Querido Nelson, nosso primeiro papo sobre o coronavírus foi tão legal, as pessoas gostaram tanto, e eu tinha sugerido a você, vamos conversar periodicamente, na medida do possível, da sua disponibilidade, para a gente manter a informação sempre acesa nas pessoas com qualidade. Eu queria primeiro te perguntar, as novidades que foram aparecendo aí, como é que você recebeu sobre o que está acontecendo no Brasil com relação à pandemia? Olha, Gustavo, em primeiro lugar, a gente tem que chamar a atenção que a quantidade de informação falsa, enganosa que está circulando nas redes é realmente muito entristecedor, né? A gente recebe áudios, recebe comunicado oficial do governo, não sei o quê, tudo sem fonte, tudo sem identificação, e as pessoas vão repassando isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas mais assustadoras que eu recebi essa semana é um negócio aí dizendo que o vírus morre na temperatura de 26 a 27 graus. Sabe? A nossa temperatura interna é de 37. Se fosse assim tão fácil, era só o vírus entrar na gente que morria, né? Então, sabe, são coisas desencontradas, coisas horríveis. Então, gente, por favor, não repassem nada se vocês não tiverem, se não for um documento oficial do Ministério da Saúde, se não for um documento oficial da Organização Mundial de Saúde, se não for, por exemplo, de um infectologista, de um médico que você conhece e que você tem certeza que foi ele mesmo que escreveu aquilo, que tem uma fonte de informação segura, senão a gente vai fazer uma confusão danada. Essa seria a primeira observação que eu queria fazer. A segunda novidade, quer dizer, que não é exatamente uma novidade, é mais ou menos aquilo que a gente previa quando a gente fez aquela live na segunda-feira, de que eu chamei a atenção dos nossos amigos e amigas do seguinte, que aquele número que aparecia na segunda-feira era como olhar para uma estrela, a gente está vendo a luz do passado, né? E que nós estávamos já no ritmo da coisa do número de pacientes identificados dobrar mais ou menos a cada 2 dias e meio, e é isso que está acontecendo. Nós já temos hoje quase o dobro do que tínhamos na segunda-feira, e certamente até a meia-noite de hoje a gente vai alcançar o dobro, ou talvez um pouquinho mais. A terceira novidade é a falta de novidade. Por quê? Tomou-se a decisão de só testar paciente grave. Ora, testar paciente grave é o tipo da coisa que não resolve absolutamente nada. Porque o paciente grave ele vai para a UTI, vai para o respirador, e se ele está com pneumonia por coronavírus, se ele está com pneumonia por influenza vírus, se ele está com pneumonia por vírus sincicial respiratório ou algum outro vírus qualquer, a conduta vai ser exatamente a mesma. Respirador, pressão de oxigênio e rezar para o cara melhorar, para o cara conseguir ter uma reação imunológica e se curar no tempo em que a gente conseguir segurar o oxigênio dele no respirador. Portanto, não há conduta específica. A única salvação que a gente tem, salvação entre aspas, que a gente teria, é o modelo Coreia do Sul, de fazer uma testagem indiscriminada, que o pessoal do governo já está dizendo que não vai acontecer, e a gente não tem ideia da real dimensão do problema. E a gente está recebendo uma monte de informações desencontradas, principalmente da rede privada, e a gente não sabe hoje quantos pacientes no Brasil estão nas UTIs com diagnóstico, ou com suspeita diagnóstica, ou com quadro clínico compatível, né? Quer dizer, é óbvio que se a gente tem uma taxa média de internação nas UTIs por infecções respiratórias que levam à insuficiência respiratória aguda, ou mais especificamente com aquele padrão de pneumonia que a gente vê muito claramente nas tomografias do coronavírus, que a gente chama de imagem de vidro fosco, entendeu? Todo mundo conhece essa média. Quantos pacientes por mês chegam nas UTIs com quadros que não são do corona?
Ou seja, se a gente tiver um aumento de incidência, a gente subtrai esse aumento da média que a gente tem e a gente vai saber, com uma razoável margem de segurança, quantos pacientes de corona estão entrando nas UTIs. Mas, infelizmente, no momento, eu não estou vendo informação qualificada, crível, que a gente possa realmente dar uma resposta matemática que o X hoje é tanto, o número de casos é tanto. Então, essa novidade que eu estou falando é justamente a falta de novidade. Falta de novidade. Eu acho que gente, super importante aqui a orientação do Nelson Isenbaum, porque realmente nós temos vários problemas conjuntos à pandemia, que o Brasil tem sofrido muito nos últimos anos com fake news, com informações falsas em grupos de WhatsApp. Eu não participo de grupos por uma decisão pessoal, então eu não sei o que está acontecendo nesse momento. Eu tenho acompanhado todas as informações pela imprensa tradicional, vejo que há um esforço dos jornais em justamente também desmistificar algumas informações e pedir atenção e tal, mas eu vejo que é difícil, até porque nós temos um governo que trabalha de maneira ambígua para a prevenção. Você quer um modelo de falta de transparência? O presidente da República, ele fica insistindo que ele está com o exame negativo e ele não tem coragem de mostrar um papel para a gente. Sabe? É chamar a gente de idiota o tempo todo. É inadmissível esse tipo de comportamento. E hoje tem uma informação, Nelson. Primeira coisa, o general Heleno deu positivo no primeiro para fazer a contraprova. Agora, todas as pessoas que interagiram com o Bolsonaro nos últimos dias estão praticamente com positivo, da comitiva que foi para os Estados Unidos, que voltou dos Estados Unidos. E aí continua essa... Quer dizer, eu também estranho não ter uma coletiva, eu não estou vendo, estou vendo muitas entrevistas, que é o que a gente está fazendo aqui no YouTube, muitos médicos, muitas pessoas. Eu queria falar também com você hoje sobre a questão da questão mental das pessoas, né? Porque as pessoas vão ficar em quarentena no país e as pessoas estão acostumadas com isso. Então, vai ter um estresse muito grande que também ocorreu na Itália. Agora, Nelson, primeiro eu quero só saudar aqui o público que vem acompanhar a gente aqui no canal do Conde. Obrigado pela presença. Peço para vocês aí, quem não é inscrito no meu canal, para se inscreverem. Pedro Lula Cândido, Rosângela Lima, O'Hara Choquer, Elisânia Vieira dos Santos, todo mundo aqui dando boa tarde, Carolina Nascimento, Paulo Terra, Ana Cecília Austregésilo Hereda, Tati está dizendo aqui, sou médica, estou muito preocupada com a falta de EPIs. O que é EPIs, Nelson? EPI é equipamento de proteção individual. Perfeito. Fica a preocupação aqui registrada, vamos falar sobre a questão da instrumentalização também, mas eu queria te perguntar o seguinte, a notícia que me chamou muita atenção desde ontem é que o 20º dia da pandemia no país, no Brasil, tem mais casos do que na Itália. E aquela previsão que a gente teme, né, que a gente tem medo, que a gente tem muita apreensão de o Brasil se tornar uma Itália, situação limite da Europa como um todo. Isso são prognósticos, são previsões que também precisam se confirmar, né? De qualquer maneira, como é que você recebeu esse dado do 20º dia do primeiro caso? De forma muito preocupante, né? De forma muito preocupante. A curva de ascensão ela está praticamente igual à da Itália, sei lá, mais ou menos 2%, mais ou menos 3%, mas assim, biologicamente e epidemiologicamente é a mesma coisa, né? E eu tenho uma preocupação muito grande, Gustavo, com o que vai acontecer se esse vírus atingir as periferias dos grandes centros urbanos, onde a gente tem altíssima concentração de pessoas, em espaços exíguos, espaços pequenos, onde as pessoas dificilmente conseguirão fazer o tipo de isolamento social e físico que a gente precisa, né? Estou colocando aqui, enquanto você fala, a capa do jornal o Globo de domingo, que até o Marcelo Auler que me chamou a atenção para isso, né? Olha só como é que é a Rocinha. Quer dizer, para você ter um controle de uma pandemia nesses locais, realmente é algo que demanda, enfim, é muito preocupante. Estão falando em navios no Rio de Janeiro,
é uma logística que, enfim, a julgar pelo atual estado de coisas dos governos brasileiros, seria ser otimista e entender que eles vão conseguir dar conta dessa questão, sobretudo as pessoas vão sofrer nas periferias no transporte público, né, Nelson? Exato. Exatamente. Então, agora a gente, como eu falei na segunda-feira, né, a gente vai ter que ter 15 ou 20 dias de paciência para esperar para ver se as medidas que estamos tomando até o momento serão suficientes para, pelo menos, defletir um pouco a curva. O que, se acontecer, vai ser uma ótima notícia, mas a gente vai ter que realmente esperar e, até lá, cada um tem que dar o melhor de si. Eu me preocupo demais, Gustavo, com as pessoas que dependem do trabalho para ter o salário. E vou, inclusive, fazer uma declaração pública aqui hoje, porque eu faço questão de falar isso. A minha faxineira tem uma certa idade, não chega a ter 60 anos, mas ela é cardiopata e pneumopata. Eu falei para ela, eu pago para você ficar em casa. Olha que Fique bacana. em casa, não venha hoje e não venha na semana que vem. Fique em casa e se cuide, você vai receber o teu dinheiro direitinho, entendeu? Não vai me fazer falta nenhuma, porque é um orçamento que eu tenho programado, entendeu? E eu acho que todas as pessoas... E aí a gente cuida, né, da limpeza da casa. Né? E garantir a renda das pessoas. As pessoas têm que viver, né? Da mesma forma, as fábricas, as indústrias, todo mundo que tem funcionário pago tem que dar algum jeito de garantir a vida dessas pessoas. O governo vai ter que injetar dinheiro nessas empresas para garantir isso. Eu acho, por exemplo, que as pessoas que a gente chama de rentista, né? Aquele camarada que tem dinheiro na bolsa e recebe dividendos mensais e vive disso, devia abrir parte de mão da renda e, sei lá, fazer o que com esse dinheiro, doar para alguém, ir numa empresa, falar assim, olha aqui, eu vou adotar tantos funcionários teus para garantir o salário deles esse mês. Se a gente não fizer isso, vai acontecer uma hecatombe nesse país. Vai acontecer uma hecatombe. Nelson, tem informações que nos Estados Unidos eles estão discutindo isso, a falta abonada do trabalho, pagar para os trabalhadores ficarem em casa, está sendo discutido nesse momento. E no Brasil também as centrais, os segmentos mais progressistas, evidentemente, se anteciparam a essa discussão, que na verdade é urgente também, né? Para a gente poder ter aí uma sequência de combate ao vírus. Nelson, tem a diretora... Uma das diretoras da Organização Mundial de Saúde brasileira, Mariângela Simão, deu uma entrevista hoje na Folha de São Paulo, bastante interessante. Ela destaca que os brasileiros estão minimizando o risco, tá? É o título da conversa com ela. E aí eu vou destacar dois trechos aqui para você comentar para a gente. Ela diz, compara com H1N1, foi uma pandemia em 2009, a comoção é maior agora. Por ser mais grave mesmo ou pelo papel das redes sociais? A pergunta que a Folha faz para Mariângela Simão, e ela diz, é uma conjunção de fatores. O vírus da influenza estão circulando no mundo há muito tempo. Quando há uma mutação, você tem uma situação mais grave, como foi H1N1. Esse de agora é um vírus totalmente novo. Ninguém tem imunidade, as pessoas suscetíveis são em número muito maior do que a gente jamais teve. Então, existe um ineditismo que é biológico. Mais uma, só para você comentar na sequência, fala do papel das redes sociais, né? Ela diz que a OMS fez um acordo com o Google, Facebook e com grandes redes sociais para, se você procurar informação sobre Covid-19, os primeiros links sejam da OMS, né? Isso. Eu tinha comentado com você, né? A função das redes também no trabalho de prevenção global. Acho que é o grande papel, o primeiro grande papel importante de Google e Facebook na história é contribuir para a informação de qualidade acerca dessa pandemia. E aí eu queria que você falasse sobre também detalhes aí desse ineditismo, o corona já está faz tempo, você disse, no ambiente, mas esse é um vírus novo, é isso? Essa mutação é nova, como foi nova quando houve a SARS, que era a síndrome respiratória aguda grave, e como foi a MERS também, um pouco mais recentemente. Foram duas mutações do corona, né? Eu acho que a SARS a gente teve sorte, porque ela foi precocemente detectada e o alarme global saiu rápido, né? E as medidas de contenção também saíram rápidas. Eu acho que tivemos um problema lá na China, quando aquele médico alertou, né?
e ele foi censurado, ele foi ameaçado pela segurança local, né, pela censura local. Isso é um episódio realmente muito triste. Aliás, é bom lembrar dele, porque ele morreu de coronavírus, esse médico, é um médico jovem, é um herói, né? Ele é um herói da medicina, que deve ser lembrado pela gente para o resto da vida, foi um guerreiro. Agora, de fato, é uma mutação para a qual nós não temos anticorpos, nós não temos defesa, em semelhança ao H1N1 daquela época. Agora, eu vejo, na percepção que eu tenho, eu acho que o poder de infectividade desse corona é mais violento do que o H1N1, tanto na contagiosidade como na questão de abrir quadro clínico de relativa gravidade. Eu enfrentei o primeiro surto de H1N1, né? Eu estava na ativa, trabalhando no pronto-socorro, né? Consegui uma certa tranquilidade, identificar os casos e tratá-los adequadamente, com a medicação específica. O H1N1 tem medicação específica, que, aliás, serve para praticamente qualquer um da família influenza, né? Qualquer H2N2, H3N2, H5N1, H7N1, H1N1. O oseltamivir é uma medicação eficiente para reduzir a duração dos sintomas, para reduzir o índice de complicações e, eventualmente, até você proteger o indivíduo que está imunodeprimido por quimioterapia ou porque toma imunossupressor por doença autoimune. O oseltamivir serve também para, numa situação epidêmica, você dar um comprimidinho por dia que ele consegue não permitir que o vírus entre no organismo dele, né? Ele serve também para proteção em determinadas situações críticas, né? O mesmo não acontece com o corona. Nós ainda não temos, embora assim, a gente está acompanhando na imprensa, pipoca aqui e ali, o Japão fez isso e curou um paciente, aquela coisa que eu falei na live de segunda-feira, sobre as ocorrências que a gente chama de anedóticas, né? Não que seja uma anedota piada, mas é que são casos isolados sobre os quais ainda não existe uma sistematização científica e sobre os quais a gente não pode fazer afirmações muito fortes. Ótimo que apareça uma boa notícia aqui, outra ali, isso indica o caminho que a gente vai seguir na ciência para testar se aquilo realmente pode ser usado, recomendado universalmente ou não, né? Sobre aquilo que você falou da resposta dela, do Google e do Facebook privilegiarem nos mecanismos de pesquisa as fontes oficiais, isso é absolutamente necessário, né? Aliás, ontem eu entrei no link do vídeo que nós fizemos na segunda-feira, né? E pelo menos 2 ouvintes comentaram lá que toda essa informação que a gente recebe é manipulação. É tudo manipulado, tudo tem interesses econômicos, tudo não sei o quê, que nós somos idiotas de acreditar e de estar falando sobre isso, né? E aí eu rebati ele com educação, acho que até um pouco mais do que eu deveria, dizendo o seguinte: olha só, porque ele dizia assim, ele dizia, olha, ninguém foi lá na China, ninguém conversou diretamente com os médicos, ninguém viu o doente, ninguém sabe o que aconteceu lá. Eu respondi para ele dizendo o seguinte, assim, olha, eu fiz uma faculdade de medicina, tendo aulas, estudando em livros, depois de formado, indo a congressos. Todas essas coisas que eu leio, que participam da minha formação, eu não estava presente no momento da produção desse conhecimento, né? Agora, quando você estuda, quando você tem uma formação básica, em ciência básica, em estatística, você lê uma informação qualquer, você vê que aquilo faz um sentido, e a cada momento que você confronta aquilo com a realidade que você vive, você verifica que aquilo tem coerência, que aquilo faz parte do que a gente chama de um edifício de conhecimento, que vai sendo construído passo a passo e é facilmente verificável, né? Então, aquilo que eu estou observando com o coronavírus faz parte do meu edifício de conhecimento. Eu não tenho razão nenhuma para desconfiar disso, porque a gente já viu esse filme acontecer outras vezes, né? E aí eu atendo doente, eu já atendi doente com tudo que é tipo de gripe, resfriado que você pode imaginar, a gente faz o correto diagnóstico, usa a correta medicação e o paciente melhora, ou reduz as complicações, ou reduz o tempo de doença, né? Então, assim, a gente vai partir do princípio de duvidar de tudo e de todos, né? A gente literalmente não vai a lugar nenhum, a gente não vai conseguir se conectar com a realidade, né? Então, não é por aí, gente, sabe? A gente tem que ter... E aí o que acontece? Essas pessoas que são muito adeptas a teorias conspiratórias, elas, em geral, são pessoas de pouca formação, né? Porque a pessoa que tem formação científica não cai nessas histórias. No Brasil é até um pouco complicado isso, porque a gente teve aí uma
essa curva do fanatismo aí, também votando no Bolsonaro, gente com formação... Inacreditável. Inacreditável. Porque o Brasil também tem uma segunda questão, né? Nós temos assim a escolaridade associada à classe. Então, você tem essa mistura também que daí converge para a nossa elite, né? Escravocrata, tudo mais, as pessoas que também têm formação. Mas está perfeitamente, o seu comentário é muito preciso. Eu ia acrescentar o seguinte, essa é a grande questão que, dentro do meu campo de conhecimento, que é a linguística, eu insisto tanto com as pessoas que acompanham minhas lives, meus trabalhos, meus textos e tudo mais, que é justamente qualificar a interpretação e ter espírito crítico, mas não simplesmente duvidar de tudo, como você está colocando. Quer dizer, é preciso ter disciplina, é preciso ter algum tipo... Nossas instituições estão tão combalidas que a língua e o sentido também é uma instituição. Então, se a gente relativizar mais essa instituição, que é a única que sobrou para a gente restaurar... Exatamente. A gente não vai ter condição de sair dessa situação. Nelson, deixa eu só fazer mais uma rodada aqui no bate-papo. O pessoal está aqui curtindo muito. Leila Durães, concordo com o que ele disse. Se cada milionário suasse um pouco, poderiam cuidar melhor da população. A gente poderia... justamente pensar isso. Os empresários brasileiros, né, agora poderiam colaborar em vários sentidos para conter, porque eles também correm riscos, até porque eles também correm riscos, tendo de destacar isso. Agora, passando para... Eu queria te trazer uma questão objetiva, que é o seguinte, Nelson, que ela é política e ela é técnica e é médica. O Bolsonaro, o inominável, hoje, inclusive, a saída dele do Planalto, eu vou conversar com o Fabiano Leitão daqui a pouco sobre isso, que teve lá e testemunhou, ele saiu pela porta dos fundos, e com um ritual diferente, né? As pessoas saindo uma a uma, e aí vem também a sua desconfiança nesse caso, quer dizer, não apresentou um documento sobre a sua condição de saúde, simplesmente falou no Twitter, etc., inclusive debochando das pessoas. Agora, o Bolsonaro se gaba de dizer que não precisa mais da imprensa porque ele tem o Twitter, tem 35 milhões de seguidores, e tem seguidores também no Facebook, no Instagram. E ele é o presidente que menos tweetou e publicou sobre o coronavírus. Ele justamente poderia contribuir bastante, já que o perfil dele é tão grande, para disseminar cuidados para a população. Realmente é um momento ingrato da nossa história. Nós temos de combater dois males ao mesmo tempo, dessas dimensões, né, Nelson? O que você teria a dizer sobre isso para a gente? Até outro dia alguém escreveu de uma forma muito engraçada, eu reproduzi no meu Facebook, né, que quem pegou o Bolsovid-17 não tem condição de entender o Covid-19. Parece que é um comportamento meio viral, assim, né? Mas, assim, eu acho que o Bolsonaro ele já perdeu completamente a credibilidade de falar qualquer coisa sobre coronavírus. Eu pediria que ele ficasse quieto, entendeu? Deixa o Mandetta falar, né? Deixa as autoridades que estão... Você tem elogiado muito Mandetta, você mesmo elogiou aqui. Não, e fui duramente criticado por isso. Nelson, como é que você elogia o Mandetta? Eu falei assim, escuta, ele está trabalhando. É uma das poucas pessoas que está fazendo alguma coisa, que está trazendo informação segura, tranquila, que está dando as corretas orientações sobre o que a gente tem que fazer e deixar de fazer. Eu não posso criticar ele, não tenho esse direito, né? Só porque ele não é da mesma corrente política que eu. Nesse momento, ele é médico como eu sou médico como ele, nós estamos juntos nessa batalha, e se ele falar bobagem, eu vou dizer que ele falou bobagem, mas, por enquanto, no meu entendimento, ele está tendo uma postura muito correta, né? E como também outro amigo meu lembrou outro dia, primeiro caso no Brasil que o ministro frita o presidente, né? É o que está acontecendo. Mas, então, assim, eu acho que ele não tem mais moral para falar sobre o assunto. É melhor ele delegar essa função para quem ainda tem alguma credibilidade, porque realmente ele vai ser cobrado até o fim do mundo, né, de ter sido tão omisso, tão vulgar e tão, sei lá, criminoso. Complementar o que você está dizendo, só fazer um parênteses, já te devolvo a palavra para você continuar aí na sua explicação, mas o Bolsonaro foi expelido do noticiário, né? Ele não está acostumado com isso, ele tá com problemas. E eu estou achando, sinceramente, até não quero digredir aqui da questão do coronavírus especificamente, mas
eu vejo um quadro, eu não sou especialista, mas de Alzheimer, praticamente, no Bolsonaro. Ele chamou a Itália de cidade, lá na cidade da Itália, que parece Copacabana, e comparou com um bairro. As coisas que ele diz perdem o nexo. Isso é quadro de Alzheimer, né? Evidentemente que você, tão especialista nessa questão, vai ser muito mais rigoroso e exigente do que eu. Mas o quadro dele realmente inspira cuidados médicos, né, Nelson? Não é só a questão do vírus, é a questão da saúde mental, realmente, né? É preocupante isso. É demência. Eu posso te assegurar que não é um caso de Alzheimer, não é o tipo de sintoma de Alzheimer nem de evolução, né? Se ele tivesse com Alzheimer, ele estaria incapacitado por outros motivos para exercer o cargo. O Alzheimer não tem essa coisa dos lapsos, da confusão, de associação de palavras, não tem isso? Não. Essas dificuldades de raciocínio e associação que ele tem são crônicas dele, sempre foram, né? Ele é um indivíduo que tem uma visão de mundo absolutamente estreita, ele é incapaz de raciocínios complexos, ele é incapaz de raciocínios que se guiem por valores de sensibilidade social, de fraternidade, né? Ele tem aquela paranoia dele, anticomunista, né? Isso é uma paranoia de fato. Ele tem um comportamento antissocial, ele tem uma carência de empatia, né? Mas assim, são distúrbios de personalidade crônicos, graves, né? Que deveriam sim ser critério de incapacidade para exercício do cargo de presidente da República, mas não é Alzheimer. Se fosse Alzheimer, até que seria bom, porque ele esquecia da gente. Só aproveitando, você acha que realmente ele se enquadra, essa tese da interdição, que cada vez vai ganhando mais força? Inclusive, até um jurista, o Miguel Reale Júnior, que fez o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, falou isso também, o Haddad já falou isso também. Você acha que se enquadra? Haveria condições técnicas, médicas, de se fazer uma perícia no Bolsonaro, um laudo? Eu penso que sim, eu já me ofereci para fazer o laudo. É verdade. Gratuitamente. Que é um assunto sério. Isso é um É assunto muito sério. sério, não, é muito sério. E é aquilo que eu falei, o indivíduo que no seio do Congresso Nacional faz uma homenagem ao torturador de forma violenta contra uma mulher digna como a Dilma, um cara que tem a coragem de fazer isso, ele é um indivíduo que não é dotado de nenhum mecanismo de autocrítica, de censura, de percepção de valores de sociedade, de democracia, de filosofia, de ética, de nada. Quer dizer, naquele dia, ele assinou a sentença de psicopata dele. Ele não precisaria mais de médico para dar o laudo, ele mesmo assinou, né? E eu vim esses anos todos, e durante todo o processo eleitoral dele, eu alertei. Vocês não entenderam ainda qual é o problema desse homem. O problema dele não é político, o problema dele é psicopatológico, né? Vocês vão botar um psicopata no poder. Infelizmente, eu não fui ouvido. Essa percepção já tinha muito tempo, há muitos anos. Perfeitamente. Nelson, a gente vai fazer o nosso encontro de hoje meia hora, né? Para a gente, inclusive, até poder estar mais junto mais vezes, para fazer boletins periódicos aqui com o público. Você é uma das pessoas que eu tenho mais admiração, o seu trabalho como médico, como cidadão, como eleitor, como brasileiro, realmente admirável. Eu queria que você fizesse aí um resumo final para a gente, que a preocupação aumenta. O nosso caminho realmente é a quarentena, o momento é esse, não se pode adiar, porque não pode deixar para depois. E eu queria que você dissesse o que você está esperando aí dos cuidados. Por exemplo, tem casos de brasileiro que abandona a quarentena, que agora está sob também uma questão judicial, né? A pessoa pode ser presa, mas aí também é complicado, vai ser presa, vai ser internada, vai ser o quê? E as comunidades que mais necessitam, que não pode deixar de trabalhar. Queria que você fizesse um panorama para, inclusive, também orientar o nosso público aqui, para que eles possam, por exemplo, compartilhar essa live, também divulgar as informações e multiplicar informações com qualidade para o país inteiro, para que a gente possa... porque vai demorar, né? Isso é um processo que vai se alastrar no mínimo até 2021, que nós vamos ter de ter muita disciplina e muita, acho que, cidadania para conseguir superar esse momento. Nelson. Bom, eu acho assim, veja, a maior parte das cidades brasileiras ainda não tem caso, né? Então, essas cidades devem montar um sistema de monitoramento o mais rigoroso possível, né?
porque a maioria das cidades do Brasil não tem hospital e não tem UTI, né? E certamente tem idosos que podem ser vítimas, né? Então, a sugestão que eu daria para o governo é montar uma estratégia para proteger as cidades que ainda não foram atingidas. Para quê? Para que o vírus não se endemize, né? Para que o vírus não fique nessa circulação crônica. É a lógica do controle global, né? Quer dizer, você isola, né? Exatamente. Então, nos grandes centros, São Paulo, Rio, estamos na mão das pessoas, né? A gente só pode realmente esperar e pedir para que cada pessoa tenha muita consciência do que está fazendo. Eu realmente acho que pessoas que escaparem da quarentena, tendo um diagnóstico feito, como foi o caso daquele indivíduo que foi lá para a Bahia, sabe? Ele tem que responder pela lei, né? E agora, antes disso, ele tem que ser isolado. Permanecer isolado. Isolado na força, não adianta, né? Tem que pegar o cara e prender ele em casa, sei lá, fazer prisão domiciliar ou prisão, sei lá, em outro lugar, enfim, alguma coisa tem que ser feita para conter o indivíduo, né? Porque ele já mostrou que ele não entende o que está acontecendo, que ele não tem a menor compaixão pelo próximo e não tem a menor capacidade de entender o que significa viver em sociedade, né? Depois... Antes de você continuar, eu só queria também trazer uma questão que eu acho que a grande questão que você trouxe hoje para a gente aqui é a informação, tomar o cuidado para essas recomendações aí que não tem chancela de nenhum instituto, quer dizer, de nenhuma pessoa qualificada. Por exemplo, eu li uma coisa hoje que me assustou muito. O vírus ele vive na garganta. Então, se você fizer gargarejo com vinagre, você não vai pegar o Covid-19. Coisas dessa natureza, que a gente respeita a cultura popular, mas não é o momento, né, Nelson? Não, em absoluto. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Qualquer vírus que você pega, ele faz uma fase de circulação sistêmica no corpo inteiro. Entendeu? Você vai injetar vinagre na veia? É isso que você... Não, fazer gargarejo. Não dá, né? E o vinagre não vai dar conta disso também. Isso é uma bobagem. Pelo amor de Deus, gente, não divulguem esse tipo de informação, não compartilhem esse tipo de coisa. Não existem soluções simples para isso. Ou melhor, do ponto de vista de usar substâncias e remédios, etc., por enquanto não tem. A solução, como eu falei, é mecânica simples. Não requer quântica nem relativística. A mecânica newtoniana dá conta da gente resolver essa epidemia, mas cada um tem que fazer o seu papel. Nelson Nizembal, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer muito aqui o público que compareceu aqui ao Boletim Coronavírus. Assim que nós tivermos mais informações, as informações não param de aparecer. A gente volta a se encontrar em outros horários, tudo mais. Daqui a pouco eu vou conversar com o Fabiano Leitão sobre uma questão mais política, e à tarde com o Paulo Nogueira Batista, às 17 horas. Muito trabalho hoje, o Conde na quarentena. Nelson, não sei como é que você está na sua rotina de trabalho, mas, dentro do possível, é importante que todos nós aí mantenhamos essa política de quarentena, de muita higiene, de muita... O brasileiro é inteligente e eu sinto que nós vamos superar essa crise, e acho que a rebote, eu escrevi até já sobre isso hoje, a rebote, o Bolsonaro não vai nem cair, ele vai apodrecer e ser ele é um café com leite, é uma pessoa incapaz, já está sendo deixado de lado, está histérico por isso, e nós temos de nos preparar também para o day after do Bolsonaro, que vai ser outro desafio também aqui no Brasil. Exatamente. Deixa seu recado aí para o nosso público que gosta tanto de você. Olha, queria agradecer cada minuto da companhia de vocês. Queria agradecer muito, Gustavo, ao teu prestígio. A tua amizade é uma coisa que me honra tremendamente, porque, como eu falei outro dia, você é uma das pessoas mais inteligentes e cultas que eu conheci na minha vida. E é maravilhoso poder conviver com você, com a tua audiência, transmitir meu abraço a cada uma de vocês, a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, e dizer que isso, para mim, é uma coisa muito agradável poder estar com vocês. É muito, muito satisfatório. Está com o broche da Marielle de novo. Manda um abraço para a Marielle, está aqui ela comigo. Inesquecível, Marielle, grande símbolo nacional. Manda um abraço para a Violeta, está aí com você. Todo o meu carinho, Tudo bom, Violeta? Isso é maravilhoso, viu? Vocês são um casal maravilhoso. E a gente vai mantendo contato, meu querido Nelson. Até a próxima, público aqui. Até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau.